Olá, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Pedro Salerno e o vídeo de hoje é o início de uma sequência curta, mas bem interessante sobre as anemias. Então, esse vai ser um vídeo introdutório. Se você gosta dos nossos vídeos, considere se inscrever no nosso canal. É gratuito, é rápido, é fácil e realmente ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E se você já é inscrito, meu muito obrigado para você. Muito obrigado por fazer parte aí do nosso canal já há um bom tempo. Então, vamos falar sobre as anemias. Então vamos lá. A anemia nada mais é do que a redução das células vermelhas no sangue, ou também chamadas de hemácias. Essas hemácias elas têm uma molécula dentro chamada hemoglobina, que a principal função dela é carregar o oxigênio. Então, se a gente diminui as hemácias, consequentemente a gente está diminuindo a hemoglobina e, consequentemente, a gente vai estar diminuindo a nossa capacidade lá de levar oxigênio aos nossos tecidos. Então, de modo geral, por esse mecanismo, basicamente, todos os pacientes com anemia podem se manifestar, não necessariamente vão se manifestar, com alguns sintomas básicos. E esses sintomas são a astenia, que é aquela fraqueza generalizada, a dispneia, que é aquela falta de ar. A conjuntiva do paciente pode ficar mais pálida, o paciente pode ter dor de cabeça. E naqueles pacientes que já têm uma doença arterial coronariana prévia, ele pode ter até angina pela anemia. Pronto, a gente definiu agora que a anemia nada mais é do que a redução da massa de células vermelhas do nosso corpo, mas mais importante ainda é entender que não é fácil você medir a massa dessas células vermelhas do nosso corpo. A gente não consegue tirar todo o nosso sangue e medir ela adequadamente. Então a gente usa alternativas, alguns marcadores laboratoriais que vão servir como substitutos para a gente diagnosticar uma anemia. Só que esses marcadores não são realmente 100% verdadeiros, porque eles vão ter uma dependência na concentração. E por isso a gente não pode dizer necessariamente que uma hemoglobina reduzida quer dizer que o paciente tem uma redução de massas vermelhas, categoricamente. Porque, por exemplo, a gente pode ter um paciente, uma paciente gestante, que durante a fase da gravidez, ela, por aumento do volume, ela vai ter uma diluição da concentração de hemoglobina e, na verdade, ela não está tendo uma diminuição da quantidade, da massa, né, de células vermelhas no sangue dela. A gente está tendo somente um aumento do volume que é refletido na diminuição da hemoglobina. Espero que tenham entendido essa analogia para a gente saber que a anemia é a redução das massas vermelhas. A gente utiliza alguns marcadores, a contagem de hemácias, a hemoglobina e o hematócrito, para avaliar essa redução das células vermelhas, mas eles não necessariamente correspondem ipsiliter a essa redução. Mas objetivamente, na prática, a gente utiliza esses marcadores. E a gente tem alguns critérios que são utilizados. Eles vão variar, por exemplo, a gente tem alguns critérios que o UpToDate traz, que são um resumo de outras guidelines, e tem os critérios da OMS também. Então, vai variar dependendo do seu setor, de onde você atua. Então, no sexo masculino, a gente considera um paciente com anemia se ele tiver uma hemoglobina menor do que 13,6 gramas por decilitro, ou um hematócrito menor que 40%. Se o paciente for do sexo feminino, esse valor é menor do que 11,9% e o hematócrito é menor que 35%. Já se a gente for pelos critérios da OMS, o valor para o sexo masculino é menor que 13% e para o sexo feminino menor que 12%. Mas existem, como eu falei, fatores que podem atrapalhar, em que a hemoglobina e o hematócrito, por exemplo, eles não podem ser tão fidedignos. Então, alguns fatores podem diminuir os valores. Exercício físico intenso, a gravidez, como eu mencionei, a idade avançada. E alguns fatores podem aumentar os valores da hemoglobina, por exemplo, o tabagismo, a desidratação e as altitudes altas. Tudo isso pode atrapalhar, né, a interpretação de um paciente e é importante a gente ter noção desses conceitos. E aí a gente chega na forma de como é que a gente vai classificar essa anemia. Existem várias, então a gente tem que ter um jeito de organizar elas na nossa mente, até para poder estudar elas de uma forma mais didática. Um jeito clássico é classificar elas através do volume corpuscular médio, o VCM, grosseiramente, né, chamado de o tamanho das hemácias. Então a gente pode ter hemácias menores, hemácias normais
hemácias grandes. Então seriam as hemácias macrocíticas, as grandes macro grande, acima com VCM acima de 100. Microcíticas se tiver o VCM abaixo de 80, micro é de pequeno, e normal de normal entre 80 e 100, tá certo? Então essa seria a classificação clássica e a gente vai conversar nos próximos vídeos sobre as anemias microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório sobre as anemias. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É claro que a gente tenta trazer de uma forma bem simplificada, então alguns conceitos eles são um pouco reducionistas aqui no vídeo. É importante sempre você complementar indo ler na fonte original. Mas, se você gostou, peço novamente sua curtida, que você se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. Grande abraço, tchau, tchau, boa noite.